Então, eu disse que iremos falar nessa noite, então, sobre os 5 Cristo da Reforma, que são essas 5 bases, né? Que aparecem no grande slogan da Reforma, que não é outra coisa, estes somentes aí, né? São expressões em latim, para mostrar a ideia de que somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória de Deus, ou somente a Deus a glória. E eu falava que isso aqui, apesar de se aplicar à vida cristã de um modo geral, isso tem uma conotação inicial que se restringe à salvação do homem. A salvação do homem, é essa a ideia que mais se aplica aqui, os 5 solas. E a gente vai ver cada um desses detalhadamente. A minha ideia e intenção aqui é nós darmos uma pincelada pelo viés histórico do que isso representou, o viés teológico que isso representa para os cristãos de um modo geral e trazer sempre uma aplicação para os nossos dias hoje. A ideia será isso em cada um dos somentes, né, ou em cada um dos solas. Vejam, introdutoriamente, dá para dizer aos irmãos que antes, né, da Reforma Protestante, do século XVI, os anseios, as ações e a postura da Igreja Católica Romana incomodavam aos verdadeiros crentes, que procuravam pontuar suas vidas nos anseios das Escrituras Sagradas. O que é que começou a acontecer, então, nesta que se arvorou, né, ser a Igreja Cristã, né, dando um nome a ela oficial, né? Vale aqui, né, salientar que, diferente do que muitos leigos pensam, né, a Igreja Cristã, obviamente, não surge com a eclosão da Igreja Católica Apostólica Romana, né? A Igreja já se reunia lá no primeiro século, nas sinagogas, nas casas, a tão conhecida por nós, a chamada Igreja Primitiva, né? Mas que não tinha um nome em si. Mas então surge, um bom tempo depois, a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que um tempo depois de produzir homens piedosos, começa então a se desviar dos princípios bíblicos, dos princípios escriturísticos, e isso começa a causar um certo incômodo, isso começa a causar um certo espanto no remanescente fiel de Deus, que sempre permanece ali, né, atento, como os crentes de Bereia, olhando sempre para as Escrituras. O que acontece, irmãos, é que homens como Jerônimo, John Huss e tantos outros, né, que se incomodaram com isso, foram mortos e silenciados, né, através da morte, por conta de suas ideias, consideradas heréticas, quando na verdade heréticas eram as doutrinas que estavam sendo levantadas ou as interpretações acerca de alguns textos bíblicos e de algumas doutrinas básicas do Evangelho, algumas doutrinas básicas do cristianismo, começaram a ser deturpadas. Inicialmente, irmãos, dá para admitir que boa parte dessa deturpação e dessa heresia, talvez num viés pequeno, ela se deu por ignorância mesmo, por uma tentativa de interpretar ou de ir além aquilo que as Escrituras revelavam, mas infelizmente, ao longo da história nós conseguimos perceber o quanto isso também ocorreu por vários outros motivos, né? Passou-se a interpretar as Escrituras com base em interesses políticos, base em interesses sociais, interesses econômicos. Então isso começou a trazer um grande prejuízo para a vida da igreja de um modo geral. Bem, como todos sabem, você já deve ter ouvido isso aqui, o monge agostiniano Martim Lutero, seguindo o mesmo ideal de lealdade às Escrituras, no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após a morte de John Huss. Então veja, às vezes a gente só enfatiza muito, né, a ideia de Lutero, né, de Calvino, de Zwingli e tantos outros, mas muita gente morreu e sofreu antes lutando, né, pela pureza da igreja. Então, surgem então aqui as famosas 95 teses, né? Alguns vão dizer, irmãos, então que os 5 solas, na verdade, é um resumo dessas 95 teses de Lutero. É um resumo dessas 95 teses da doutrina que ali estava, né? Com o desenvolvimento do estudo de Lutero e de suas teses, surgem então os 5 pilares da Reforma Protestante, que são também conhecidos como 5 solas da Reforma, que são princípios fundamentais da Reforma Protestante, sintetizando o credo, né, a crença dos teólogos protestantes. É bem verdade que entre os chamados protestantes e os chamados reformados, né, que foram aqueles que seguiram
a Calvino, que queriam de fato um desligamento total da Igreja Católica Apostólica Romana, diferente de inicialmente os luteranos, eles vão divergir um pouco no que é a interpretação desses 5 solas, desses 5 somentes. Mas o fato é que os 5 somentes são aceitos entre todo cristão histórico, ortodoxo, que entende que aqui se tratam de doutrinas básicas, né, da fé cristã. É bem verdade que há muitas outras, mas aqui é um bom resumo do que é a nossa crença enquanto crentes, enquanto protestantes, né?